Na verdade, Celso, eu diria o seguinte, eu acharia que o Brasil tinha que ser o líder realmente mundial em alimentos. A gente poderia abandonar essa parte de indústria. Nós temos, nosso país realmente é um país abençoado. Não nos ouçam, porque os caras vão te odiar. Tá certo? Não, assim, eles vão ter que produzir carros para as pessoas, máquinas, né? Mas não é a nossa vocação. Começa agora Quem Somos Nós? O programa para quem tem prazer em conhecer. Uma parceria Eldorado FM e Casa do Saber. Apresentação Celso Loduca. Boa noite, está começando mais um Quem Somos Nós. Um programa para quem tem prazer em conhecer. Toda segunda, uma nova conversa sobre a natureza humana com alguém que pode nos trazer um olhar, no mínimo, interessante. Para ouvir todas as conversas que já foram ao ar, entre no podcast do seu iPhone ou acesse Território Eldorado, Casa do Saber ou direto no quemsomosnós.com.br. Hoje continuamos a série que discute o nosso futuro. E pensar sobre possíveis futuros é pensar sobre como devemos agir hoje para ter o futuro que a gente quer. Essa noite vamos conversar com o professor titular do Departamento de Ciências Atmosféricas da USP, Tércio Ambrizzi. Boa noite, Tércio. Boa noite, Celso. Quem é você? Bom, eu sou docente, professor da Universidade de São Paulo, na área das ciências atmosféricas. Trabalho com climatologia, modelos matemáticos e coisas ligadas diretamente a variações do clima de grande escala, Quer dizer, eu me preocupo com a nível global, mais do que a nível regional. Não é a previsão do tempo, não é isso? Não é a previsão do tempo, Obviamente está dentro da área, Mas não necessariamente eu trabalho direto fazendo previsão de tempo, previsão de clima, mas é claro que isso está dentro do contexto daquilo que eu acabo trabalhando um pouco no dia a dia. Eu quero entender primeiro assim, em que momento da vida alguém fala, tá bom, eu vou estudar ciências atmosféricas. Como é que foi esse processo teu aí de escolher isso, que não é uma coisa muito comum? Verdade, assim. Verdade. Sabe, quando eu era criança, eu sempre achei que eu queria ser cientista. Então eu tinha aquele kit de química, olhava aquilo, adorava a ficção científica, então aquela ideia de cientista sempre permeou a minha cabeça. E aí quando eu comecei a estudar no colégio e tudo mais, eu vi que não química, mas a física era interessante, explicar por que as coisas ocorrem do ponto de vista físico, não meteorológico. E aí, no vestibular, passei para física, comecei a fazer física na USP. E no meu primeiro ano eu descobri um grupo de alunos lá que faziam algumas disciplinas comigo, que eram da meteorologia. Falei, poxa, mas meteorologia? Nunca tinha ouvido falar. E fui verificar, e me apaixonei. Porque, na verdade, meteorologia é a física newtoniana, quando a gente fala, Quer dizer, você trata de fluidos, movimentos, e isso está embutido na física, mas tem um outro contexto. E aí, no ano seguinte, eu fui lá e prestei vestibular de novo e passei no curso de bacharelado em meteorologia da USP. Na época, podia, quer dizer, eu acabei fazendo os dois cursos ao mesmo tempo. Porque a física me dava toda uma base matemática teórica, e a meteorologia me dava a parte conceitual, E com isso, terminei os dois cursos no mesmo ano. Aí segui para o mestrado na meteorologia USP e depois fiz doutorado na Inglaterra. Sempre nessa área de clima e de movimentos de grande escala na atmosfera. Então explica um pouquinho, o que é que você estuda? Porque parece uma coisa um pouco imprevisível, certo, E o teu trabalho, o trabalho de um monte de cientista no mundo todo é de alguma maneira tentar prever como vai ser em larga escala, ou tentar antever, talvez a palavra mais correta, exatamente, em larga escala, as mudanças de clima, etc. Explica como é que isso funciona, parece um negócio um pouco meio chute, Assim. Não, tem razão. É que, na verdade, as pessoas estão acostumadas à previsão de tempo, Ainda mais nos dias de hoje, como a meteorologia começou a ter uma confiabilidade muito maior, veja, todo mundo hoje chega na sexta-feira, presta um pouco mais de atenção de como que vai ser o tempo
no final de semana. Mas assim, tem no celular, você já tem vários. Apps, tem tudo hoje que está te bombardeando com a previsão de tempo. Por quê? Porque ela ficou mais confiável, né? Hoje, antigamente era uma piada. Eu me lembro que, na verdade, claro, quando eu falei para minha mãe, olha, vou fazer meteorologia, mãe. O quê? Não, é aquela parte de tempo. Nunca dá certo. Meu filho, isso aí não dá certo, tal. Eu falei, não, isso faz parte da academia, tal. E aí foi. Na verdade, olha, o tempo permeia a nossa vida em tudo que a gente faz, né? Quando nós levantamos de manhã, nós já pensamos, puxa, hoje vai ser um dia frio ou um dia quente? Vai chover, né? Ou vai ficar seco. E com isso você já toma as primeiras decisões com a sua roupa, né? Ao longo do dia você toma as suas decisões do que você vai comer, né? Aí quando chega perto do fim de semana você toma a sua decisão do que você vai fazer. Opa, vai dar para eu fazer um churrasco hoje? Não vai dar? Então o tempo, na verdade, permeia a nossa vida e é importante a gente ter essa visão de um pouco de mais longo prazo. Então hoje a meteorologia ela consegue te dar uma previsão de tempo com uma ordem de grandeza boa, em torno de 5 a 7 dias. Então dá para a gente ter uma boa confiabilidade. Com confiabilidade. Uma previsão de tempo ou uma previsão de clima é um modelo matemático. Então, que você precisa de uma série histórica de sei lá quanto tempo, é isso? Não, a série histórica ela é importante para você saber o que está acontecendo agora, se é normal ou não é normal. Ah, é só isso? Exatamente. Né? E daí você se baseia em cima disso para fazer a sua visão de futuro, né? Mas se como que vai ser. É cíclico o tempo desse jeito, a ponto de você poder falar, bom, aconteceu desse jeito e daqui a 100 anos vai acontecer do outro, ou daqui a 30 anos, sei lá, 15 anos. Existe esse ciclo mesmo, assim, se andar para trás, se olhar para trás? Existe a variabilidade, o pessoal fala, variabilidade natural do clima. Existe sim várias forçantes, né? Um movimento. Você imagina que o clima pode ser como se fosse uma onda, né? Você sobe, aí desce, ou seja, imagina que esse subir é aumento de temperatura, ele desce, diminui a temperatura, sobe de novo. Então existe uma variabilidade natural do clima. Né? Ao longo dos milhões de anos da Terra. Milhões de anos da Terra. Nós vemos enfrentando isso, essa variabilidade. Né? E aí, qual que é a grande discussão hoje? Né? É que o clima está mudando. Então a gente só consegue entender se o clima está mudando se você entender como que era o clima do passado. Né? Aí que é a ideia de nós estudarmos o clima do passado. Porque estudando o clima do passado eu vou entender melhor como é que está o clima hoje e aí sim eu posso fazer aquelas projeções para saber como é que é o clima no futuro. Como que ele poderia se configurar. E se a gente, que é uma grande discussão, é se a gente é que está fazendo isso ou não, né? Essa Quer dizer, não é mais discussão. Ainda não é mais discussão. Não é mais discussão, não. Acabou isso. Teve gente que negou isso por muito tempo, não é isso? Muito tempo, sei lá, lá atrás, há uns 15, agora 20 ainda, anos. Recentemente ainda tem vários que ainda tentam colocar dúvidas. Que mas isso é um aquecimento natural da Terra, que aconteceria de qualquer maneira, não é isso? Não existe, exatamente. Mas Muita gente está dizendo, não é. Hoje né? Existe a variabilidade natural, mas nós, seres humanos, né, estamos influenciando essa variabilidade. Né? E aí, a pergunta até, na verdade, seria diferente. Seria quanto que nós estamos influenciando essa variabilidade natural do clima. Não é se. Né? Mudamos muito. Celso, em 120 anos, olha nosso entorno em termos de industrialização, de desmatamento, do crescimento urbano das cidades, do aumento populacional. Né? Nós saímos de um punhadinho ali de pessoas, né, confinadas em algumas regiões do globo para uma população de 5 bilhões, né? Quase 6 bilhões. Né? Não é isso já? 6 bilhões, na verdade, né? Estamos atualmente. Projeção para daqui a 30 anos chegar a quase 10. Então, na verdade, nós estamos assim, modificando demais o nosso entorno. Então você não precisaria nem falar em clima, hein? Se você só olhar o quanto nós estamos maltratando o nosso planeta, né, em função das nossas necessidades, né? Hoje todo mundo quer ter carro, né? Todo mundo quer ter uma casa gigantesca, então você corta as árvores e coloca cimento em volta, né? Porque você não quer ter muita sujeira e tudo mais, e assim sucessivamente. Então, na verdade, essa expansão humana, essa evolução, de certa forma, está prejudicando o planeta e, indiretamente ou diretamente, né, tem contribuído para mudar o próprio clima. Porque nós estamos jogando um monte de gases que são importantes exatamente
né, para reter o calor da Terra, especialmente o CO2, é isso? Ou tem outro tão importante? Todo mundo fala de CO2. É que o CO2 ele segura o calor, não deixa o calor sair da atmosfera, se perder no espaço, é isso? Né? Veja, na verdade, até as pessoas sempre falam dos gases de efeito estufa, né, que eles que estão causando o aquecimento da Terra, mas esses gases de efeito estufa, eles são naturais. Se não houvesse esses gases na atmosfera, a temperatura média do nosso planeta seria de menos 18 graus. Caso não tivesse acontecido a era industrial e tal, esses últimos 150 anos aí, dá para saber como seria o clima? Olha, você citou logo no início da nossa conversa os dados paleoclimáticos, né? Um deles é o que a gente chama de testemunho de gelo. O que é isso? Né? Na verdade, você vai lá na Antártica, faz um buraco bem profundo e tira um cilindro de gelo. Né? Esse cilindro de gelo, na verdade, à medida que você tira mais fundo, você tem mais... tempo. É mais antigo. Mais antigo, e a neve, à medida que ela vai acumulando, ela vai guardando pequenas gotículas de ar. Então você, dependendo da extensão do cilindro, você tem a idade, e aí quando você faz uma análise dessas bolinhas de ar, você sabe que tipo de gás tinha naquele período. Então alguns testemunhos de gelo, o principal que saiu alguns anos atrás, datava de 400 mil anos. Né? Hoje a gente já tem um desses que te dá consegue voltar no tempo em 800 mil anos. Era muito diferente? A concentração média que se manteve por muito tempo era em torno de 285 partes por milhão. De CO2? De CO2. É um número. O ano passado nós atingimos a marca de 400 partes por milhão. Veja, nós ficamos 800 mil anos... Isso mudou em quanto tempo? 100 anos. Em 100 anos mudou de 285... Aumentou em quase 40% a quantidade de CO2 na atmosfera. Em 100 anos. Né? Então eu tenho um dado então que mostra... Não há como dizer que não fomos nós, tá certo? Não há. Não consigo entender. Né? Alguém as pessoas tentar que defender não dá. Né? Além do mais, se você não acredita só nessa parte de gases, se você pega os dados instrumentais, ou seja, de termômetro, de várias regiões do mundo, e eles têm dados desde 1850 até os dias atuais, claramente você vê essa tendência de aumento da temperatura. E ao longo desses últimos 40, 50 anos, esse crescimento foi muito intenso. Mais acelerado. Recordes atrás de recordes de temperatura média global. Isso é simplesmente o quê? É nós contribuindo com o aumento desses gases e esses gases atuando para aumentar a temperatura média da Terra. Que deveria ser... Como é que está? Não, veja... Como era em 1800 e pouco? Você tem essa ideia, não? Em torno de 18, 19... É que depende, a temperatura depende muito da região, né? Então, mas a média da Terra... A média da Terra é em torno de 19 graus. Hoje a temperatura média já está em torno de 19,5, então, quase 20. Quando você fala isso, você fala, mas 2 graus é uma porcaria. A gente nem sente. Por que é tão alarmante... Um grau, 2 graus, porque às vezes a gente lê assim, a temperatura vai aumentar 3 graus, vai ser uma catástrofe. Quando varia 3 graus de manhã em São Paulo varia várias vezes. Não é uma catástrofe. Não é uma catástrofe. Então explica um pouquinho isso, por que tão pouquinho de variação é tão importante? Boa, Celso, essa é uma boa pergunta mesmo. Que as pessoas até não entendem direito. Bom, em primeiro lugar, né, quando a gente fala vai aumentar de 2 a 3 graus a temperatura média, a gente está pegando a média de todo o nosso planeta. É claro que o impacto é diferente de uma região para outra. Por exemplo, vários estudos mostram que a Sibéria, a temperatura pode, daqui a 50, 100 anos, pode subir de 6, 7 graus. Então isso muda completamente a superfície, derrete gelo, eles vão conseguir plantar, bichos, né? Tá certo? Os bichos, tudo. Então tem essa variabilidade, né? Mas 2 ou 3 graus é suficiente, na verdade, para reforçar muito dos sistemas que já estão aí. Então você tem, vamos supor, uma frente fria, né? Ela costuma passar numa determinada região. Como você altera a temperatura, essa frente fria pode ficar muito mais intensa e passar inclusive por outra região diferente. Porque você está mudando a circulação de ventos do nosso planeta.
E ao mudar a circulação de vento... Que circulam por causa da diferença de temperatura. De temperatura, exatamente. Exatamente. E aí você pode ter, numa região que chovia, vamos supor, 10, né, passa a chover 20. Veja, se você está acostumado com chuvas de 10, as suas ruas, né, todos os seus reservatórios, está tudo baseado em 10. Se chover o dobro, você não tem como, né, tá preparado para isso. Então você vai ter problemas. Agora, pode ter regiões que chovia 10 e começa a chover 5. E aí você não tem como, né? Você sempre viveu com 10 e aí começa a viver com 5. Olha mais ou menos o que está acontecendo só com nossa cidade aqui, com São Paulo e o estado, né? Porque nós estamos tendo 2 anos de chuvas seca. Seca. Pelo fato da gente achar que pode interferir na natureza de uma maneira somente aos nossos interesses, nós estamos causando só mal a gente. Exato. Então, ao mesmo tempo, assim, se a gente fosse fazer um duto que viesse, fosse pegar chuva de lá e trazer para cá, água de lá, também estaríamos interferindo de novo na natureza e talvez não sabemos o que isso causaria, é isso? Não? Exatamente. Porque é uma coisa meio maluca. Agora a gente entrou numa situação que para resolver uma besteira, a gente tem que fazer outras besteiras. Parece isso? Parece. Porque a gente tem que ter intervenções cada vez mais profundas. E aí você tá a coisa começa indo. Exatamente. Não gostei desse raciocínio, porque parece que a gente não tem saída, é isso? Não, olha, hoje, do ponto de vista tecnológico, sempre tem. Então, você falou, vamos fazer esse duto. Dá, né? Eu posso Mas e o grau de interferência que isso vai ter também na natureza e nas coisas? E o que isso significa? Alguma coisa a gente não sabe direito com o que a gente está mexendo hoje em dia. Antigamente eu sei que não, né? Não se tinha consciência. Hoje a gente não sabe. Celso, eu diria que hoje a gente tem mais consciência o que vai ser mudado. Então vamos supor que eu queira construir uma hidrelétrica aqui, né? Para construir eu preciso do reservatório. Esse é o grande problema. Para ter o reservatório você tem que desalojar quem mora por ali e inundar. Quando você faz isso, você já alterou esse meio aqui. Além de alterar o meio porque você inundou, você altera toda a circulação de ventos locais. E aí você está alterando toda a fauna e a flora. Porque você está colocando ou mais umidade numa região que não tinha, né, ou até está tirando de outra. Então você está alterando a fauna, né, a flora. E aí, animais que estavam ali, que dependiam, também ou foram para outros lugares, né, ou vão ter que se adaptar. Alguns, inclusive, podem se extinguir, eventualmente. Então, mas se consegue prever esse tipo de impacto? Hoje já se tem uma ideia boa disso, claro. Hoje você já tem modelos. Mas por que a gente continua fazendo, então? Porque não é isso? Se a gente já sabe que, de alguma maneira... Porque parece que você vai mexer com coisas que também são um pouquinho mais complexas. Tá bom, aumentou a umidade, então vai acontecer isso, vai acontecer... Parece que é uma coisa sem fim, né? Vai mudando várias coisas. Então por que a gente continua fazendo? Porque o ser humano, em primeiro lugar, olha para si mesmo, né? Para o seu umbigo, né? Ele nunca. Mas não é defender o umbigo, parar de mexer no lugar onde a gente vive? Não seria defender o umbigo? Por que você acha que... Sim. Por que você acha que a gente não consegue fazer isso? Mas isso se você tem uma visão mais ampla. Se você está pensando em você mesmo, né? Você acha que não, olha... se não dá aqui, eles vão me dar uma casa, e essa casa vai ser ótima, porque minha casa era pequenininha, agora eu posso ter uma casa grande, eu vou ter uma reserva de água aqui. Então você olha todos os benesses que você poderia ter ao fazer esse tipo de obra gigantesca, mas não está olhando o que você está contribuindo para modificar o seu entorno, o seu meio ambiente. Né? Então, na verdade, esse custo-benefício não está claro para as pessoas. Não está claro. Mas isso é falta de informação? Isso é falta das pessoas saberem que a gente está ou só é preguiça ou é... Por que você acha? Olha, porque falar, as pessoas já falam sobre, não é uma novidade o assunto do aquecimento, não é uma novidade o assunto da nossa intervenção. Existe 1 milhão de teorias alarmistas, depois nós vamos chegar lá, se elas são alarmistas ou elas só são muito verdadeiras ou não. Etc. Por que não se reage? Eu acho que tem um pouco de tudo. Eu acho que tem um pouco, sim, de inocência. Eu acho que eles não têm a informação completa, né? Então tem aquela informação parcial,
né? Olha, isso aqui vai ser bom para você, né? E aí a pessoa mais humilde ou a pessoa que não conseguiu procurar essa informação ou ter acesso a uma informação, ela aceita o que está sendo dito, né? Por outro lado, mas tem os governos do mundo sabem. Lógico. Tá, por que a velocidade é tão pequena? Aí a gente entra isso já na política, né? Quer dizer, aquilo pode me render votos, aquilo pode ser importante. Aí entra os interesses pessoais. E aí pode ser curto prazo, curtíssimo prazo. Na Alemanha, por exemplo, eles estão caminhando para a energia fotovoltaica, né? Baseada em energia solar. Os painéis, para ter uma matriz de 30%, 40% da energia do país. Mas diz que é ruim ainda, não é? O aproveitamento, porque teoricamente seria... né? Seria a grande solução, não é? Não, por que o aproveitamento é baixo e que custo alto? Ou não é mais assim? Eu estou desatualizado. Na verdade, no passado era. Né? As placas eram menos eficientes e era custo muito alto. Agora elas estão muito mais eficientes. Era pesada também, eu lembro. Isso. Um negócio que quebrava quase o seu telhado. Agora quase uma lâmina, é uma lâmina e você consegue. Ainda o custo está alto, mas aí o custo é através da produção, né? Está barateando muito, né? Quando aumentar a produção, quando todo mundo comprar, você começa a fabricar mais e as pessoas vão ter mais chance de colocar nas suas casas, né? Uma placa fotovoltaica dura em torno de 15 anos, quase 20 anos. Né? Então, na verdade, a conta que se faz assim, às vezes em 6 anos você paga o seu investimento. Então você tem mais 10, 12 anos de lucro. Grátis. Grátis. Assim. Mas o ideal é esse investimento inicial, né? É isso que as pessoas não querem. O governo tem colocado alguns leilões, não tem sido tão bons, né? As pessoas ainda não têm esse investimento tão grande. O eólico está um pouco mais na moda, o pessoal está aderindo mais às grandes empresas. E tem gente que também questiona, não é isso? O eólico, que é legal, mas aí causa problema, mata passarinho. Ah, sim. É verdade sim. Aí isso? é no mundo inteiro, isso aí tem mesmo, pessoas que questionam. Inclusive um dos grandes ecologistas, né? O Lovelock, né? Tem vários livros aí sobre a teoria de Gaia, o planeta vivo e tudo mais. Ele detesta isso na Inglaterra, porque ele diz que exatamente polui os campos com aquelas... Barulho, né? Faz um barulho enorme. O barulho hoje com a tecnologia melhorou um pouco, mas tinha muito também do barulho, né? Hoje tem menos. Mas é uma energia completamente limpa, né? Às vezes você tem um campo que você não está produzindo nada, né? E aí você tem que adaptar aquele campo junto com a sua fazenda, né, de vento. Então é possível, sim. O Brasil tem várias regiões que podem ser exploradas. Nordeste, né, principalmente. O Nordeste tem um fluxo de vento muito bom. Toda a costa, né, desde o norte até o sul. Né, o próprio sul do Brasil também tem. Né, é um pouco menos regular porque está muito ligado à passagem de frentes frias e outros sistemas meteorológicos, mas ele gera bastante. Então, nós temos condições sim. E sol, né? Eu acho que para o Brasil... É sol, né? Número um é sol. Nossos prédios... No teu caso, se você fosse o cara que pudesse falar qual vai ser... Então, a matriz hidrelétrica, que é a nossa, para você é uma coisa ultrapassada. É melhor do que você ter uma termoelétrica que você está queimando. Ok. Né? Então, seria uma contribuição muito melhor, né? Você teria que ter menos reservatórios, né? Menos hidroelétricas. Em vez de fazer Belo Monte, investir em energia eólica e solar, é isso? Dependendo da região, Por exemplo, né? Eu sei que é seria alguma coisa pergunta meio simples que eu estou fazendo, mas assim, eu entendo. O olhar seria esse. Exatamente. Né? Quanto eu estou gerando com Belo Monte? Estamos dando exemplo de Belo Monte. Por exemplo, eu entendi, claro. A hidrelétrica X, eu estou gerando 10 kW, sei lá, de energia. Quer dizer, será que com isso aqui está me abastecendo uma cidade inteira? Será que aquela região é uma região que também tem bastante vento? Será que eu não poderia colocar painéis fotovoltaicos, né? E com isso ajudar, inclusive, no desenvolvimento tecnológico. O grande problema, na verdade, do vento, o vento um pouco menos, mas do fotovoltaico é a reserva, né? Quer dizer, você tem onde eu guardo? Onde você guarda.
Claro, você poderia ter Tem baterias. Tem um cara que fez aquela bateria, o pessoal da Tesla lá que fez aquela bateria. Exatamente, eu vi. Excelente. Teoricamente é um negócio bacana. É um caminho, mas aí os custos de bateria são muito grandes, né? Aí começa a ficar meio difícil de... Se fizer a conta, não compensa. Né? Aí teria que ter subsídio de governo para isso. Exatamente. A gente ouve ou lê e fala, não, então vai começar a chover mais no sul e vai parar de chover na Amazônia nos próximos 30 anos. Assim, quando a gente começa a ouvir isso, supondo que seja verdade isso, as implicações econômicas para o país são absurdas. Porque assim, se chover demais lá no sul, muda completamente a agricultura lá, o que teria que fazer, não é isso? Exatamente. A Amazônia, de repente, vira deserto, ou sei lá se é deserto, mas ou alguma coisa muito pior. Como que você vê esse país, o Brasil e as regiões do Brasil nos próximos 30 anos? Assim? 30 até tá pertinho. 50, então. 30 é pouco? 50, 30 é pouco, é isso? Tá bom. Não, na verdade, todas essas projeções, Celso, você está absolutamente correto, né? Todas essas projeções que os modelos matemáticos têm dado em termos de variabilidade do clima no futuro, né? Que é os cenários climáticos, realmente indicam uma região norte e parte do nordeste muito mais seca, né? Aí uma região de transição e a região sul muito mais úmida, né? E temperaturas mais elevadas em todo lugar. Em todos os lugares. Isso sem dúvida, né? Quase 4 graus, 4,5 na parte mais norte e nordeste, e em torno de 2,5 na parte mais sul. Só isso, quando você conversar com o pessoal da agricultura, né, o pessoal da Embrapa, vários colegas meus, já vão te indicar que várias culturas já não dariam para ter. Por exemplo, você pode dar um exemplo? Vamos dar um exemplo de São Paulo, café. Né? Café está destinado, nessa variação do clima, a desaparecer no estado de São Paulo. E vai para onde? Para o sul. Né? Que vai ser mais frio, é isso? Que vai ser menos pouco quente. Menos quente. Vai ser menos quente do que aqui. Exatamente. Então Minas também, que tem bastante café, adeus. Adeus. Só nas encostas, né? Montanhazinhas e tal, que teria temperaturas mais agradáveis e propícias para o café. Então o café é uma das culturas que provavelmente vai migrar para o Paraná, inclusive Santa Catarina, né? Por quê? Lá vai estar mais ameno, tem menos chances de ter geadas, né? Mas vai chover mais, que faz mal para o café também. Vai chover um pouco mais, mas aí, como você fica na região de transição, Paraná, Santa Catarina, você tem mais chuva, mas não está tão seco quanto estaria na região mais ao norte. Então você tem aí um equilíbrio dos dois. Então, só pegando essa cultura. Então muda muita coisa. Você fala, vai mudar o café, mas não é isso. Não, são várias. O dinheiro daquela região que não vai ter mais, outra vai ter, sei lá. Exatamente. Então, na verdade, o que o país está fazendo, né, e várias instituições estão trabalhando, é como que nós vamos ter que adaptar essas culturas. Então, hoje o caminho hoje não é mais... como é que vai ser no Paraná, como é que vai ser lá. Exatamente, é você começar a adaptar as culturas para essas variações do clima. Então você já sabe que a temperatura vai aumentar de 1, 2, 3 graus, então você vai ter que saber como que você adapta uma cultura a resistir a esse aumento de temperatura. Se você sabe que uma região vai ter menos água e outra mais, como que essa cultura pode se adaptar? O Brasil é bom nisso, né? O Brasil é bom nisso. É bom nisso, né? A Embrapa é séria, a Embrapa é ótima para isso, tem vários estudos. Então você não se preocupa nesse sentido? Você acha que a gente vai ter tecnologia capaz de adaptar? Porque o Brasil é essencialmente um país agrícola ainda, do ponto de vista econômico, né? Talvez daqui a 50 anos não seja, mas... ainda nós somos lá um país onde a grande exportação é agrícola, ou seja, vai ter uma implicação social absurda. Muito. Isso não te preocupa porque você acha que a gente é competente o suficiente para fazer essas eu acho que nós somos e vamos melhorar, vamos ter que melhorar nisso. Na verdade, Celso, eu diria o seguinte, eu acharia que o Brasil tinha que ser o líder realmente mundial em alimentos. A gente poderia abandonar essa parte de indústria. Nosso país realmente é um país abençoado. Não nos ouçam, porque os caras vão te odiar. Tá certo? Não, assim, eles vão ter que produzir carros para as pessoas, máquinas, né? Mas não é a nossa vocação.
Veja, nós temos uma extensão territorial que nós passamos de um clima bem mais quente, tropical, para quase um clima temperado. Dentro dessa variação, você consegue ter praticamente qualquer tipo de cultura. Né? E por que não produzir eficientemente de tal forma a exportar para os países que vão ter grandes problemas? Né? Como nós temos parte do nosso país na região tropical, a nossa variabilidade climática vai ser muito menor do que várias outras regiões do mundo, que vão ter um impacto muito grande em termos de produção agrícola. Os ricos também? Porque normalmente é só pobre que se ferra. Quando essas coisas acontecem, é sempre o país pobre. Olha, os ricos também vão passar problema? Claro. Não precisa muito, os próprios Estados Unidos. Né? Com esse aquecimento global, né, com esse aquecimento da atmosfera, né, vários estados americanos vão ter grandes problemas de água. Vários estados americanos dependem... Já tem, né? A Califórnia já tem. E outros estados dependem muito do inverno rigoroso, da neve que fica nas montanhas. Quando vem o verão, derrete essa neve e os rios é que vão abastecer as cidades. Né? Se você tem invernos menos rigorosos, menos neve, ela pode não ser suficiente para abastecer as cidades. Então, na verdade, vários países que dependem da água nessa direção... Depende da neve, portanto, como vai aquecer, vai ter menos neve e os países vão sofrer. E água é fundamental para a nossa vida. Então, aí vai prejudicar a agricultura deles e tudo mais, vão ter que aumentar importações. Voltando para o Brasil, então. Voltando para o Brasil. Nós vamos ficar mais seco, então a Amazônia é um problema. A Amazônia... Lá em cima. É um problema no sentido de que, se nós pararmos de cortar árvores e tudo mais, a Amazônia pode se sustentar. Né? Você pode ter uma temperatura maior, mas a própria Amazônia pode manter, né, Existe um estudo qual é o limite? Já passamos do limite? Já passamos do ponto? Ou não existe? Como é que é isso? Não, tem vários estudos, na verdade, mas eles não estão sendo conclusivos. Né? Te dou um exemplo. Quando teve aquela grande seca em 2005, na Amazônia, foi considerada uma das maiores secas já vistas lá em 100 anos. Aí todo mundo, nossa, é isso, né? Bom, pode ter sido uma coincidência. Aí em 2010 teve outra, né? Aí já deixa de ser um tanto coincidência, né? Tá muito perto. Tá muito perto, né? E aí, naquela seca, parte da floresta sofreu muito. Então morreu algumas partes, né? E aí, antes de chegar nessa de 2010, essa floresta se recuperou. E aí teve 2010 de novo, e aí outras regiões, e ela continua se recuperando. Então nós ainda estamos estudando, isso são vários estudos hoje, para saber qual que é a capacidade de regeneração da floresta. Então pode ser que mesmo que a gente altere ela, nós tenhamos menos água, ela consiga se autossustentar e se preservar. Então não há estudos ainda. A ideia de que vai virar deserto é meio demais. Não, da savana, isso, né? Isso, que vai virar savana, obviamente, se você cortar as árvores todas ali, né, como o terreno não é tão propício, né, ele está muito dependente exatamente da proteção que as árvores dão, você pode realmente transformar aquilo em pequenos arbustos, né? Mas se nós preservarmos, isso não vai acontecer. Né? O que acontece é assim, como você tem modelos matemáticos, você pode supor, né? Então você pega a floresta, você corta e integra no tempo, né? Você vai no tempo futuro e vê o que aconteceria. E aí a gente já sabe, aumenta a temperatura, diminui a precipitação, né? Você altera o clima local e inclusive altera o clima de outras regiões do Brasil, porque elas estão interrelacionadas. O Nordeste vai ficar mais seco do que já é isso? Então, o Nordeste é um problema, porque nós temos já é seco, né? Seco na parte central, né? Lembre-se que nós temos, no Brasil nós não temos um deserto, mas nós temos o semiárido, né? Caatinga, não é isso? Que na verdade o semiárido, por que não é deserto? Porque chove ainda em torno de 200 a 300 milímetros, então não dá para considerar que seja deserto, que o nível de chuva é 10, por exemplo, né? Mas, à medida que vai chovendo menos, você vai aumentando essa área mais árida, né? Então ela pode expandir. A previsão para daqui a 50 anos é que haja uma expansão dessa área mais árida. Não chegar a deserto ainda, é isso? Não chegar a deserto, né? Porque nós estamos muito cercados. Não dá para ter muito deserto, porque a gente tem a Amazônia aqui, o oceano aqui. Não vai ser deserto, mas vai ser bem ruim, muito pior do que é hoje. Aumentando essa área mais seca que existe lá. Isso várias projeções têm indicado. E aí o Centro-Oeste?
O Centro-Oeste... Que hoje é celeiro, não é isso? Da soja e etc. O celeiro de agricultura. Veja, o Centro-Oeste está muito na dependência do que a gente fizer com a Amazônia em si, né? A Amazônia tem a capacidade de reter e exportar umidade. Então, se você começa a destruir a Amazônia, se a Amazônia fica seca, o que você vai fazer é afetar também o Centro-Oeste. Então, todos esses biomas estão interligados. Então, o que a gente fizer em um lugar vai afetar. Aliás, o Brasil é interessante exatamente por causa disso, né? Nós temos uma dependência muito grande do que ocorre ali na Amazônia. Porque essa umidade, como ela vem para o Centro-Oeste, Sudeste e vem para o Sul do Brasil, dependendo da época do ano, se você afetar ali, você afeta todo o resto. Então não é algo isolado como outro país, né? Olha, a parte mais norte vai ficar desértica, a parte mais sul mais com chuva. Não, no Brasil nós podemos afetar tudo ao mesmo tempo, só fazendo errado com a Amazônia. Exatamente. Então esse é um cuidado muito grande que nós temos que ter. Então essa ideia, temos que preservar, não é para preservar para o mundo, não importa então, os americanos. Então isso aí não é verdade também, a Amazônia não é pulmão do mundo, é tudo bobagem isso. Não é, né? Na verdade, quando a gente fala em pulmão, você está imaginando que a Amazônia, ela absorve CO2, solta oxigênio, não é porque ela em si, ela consome, né? Ela é grande, né? Ela é um bom contribuidor. Mas na verdade isso vem muito dos oceanos, né? Na verdade são as algas e a fotossíntese do oceano que realmente tem um equilíbrio maior. Que nós também estamos matando, não é isso? Porque os oceanos estão ficando mais ácidos. Se você tem uma região de temperaturas maiores, né, você também evapora mais. E se evapora mais, você aumenta a salinidade. Então, aumento de salinidade é ruim. E você inclusive mata o bioma em volta e pode inclusive afetar a circulação oceânica. Temperaturas mais altas. Tem alguma coisa que é bom de ficar quente? Fora se ser uma mosca, um pernilongo, porque deve ser bom para pernilongo, porque quando está quente está cheio de pernilongo. Se você não é um inseto, é bom? Tem alguma coisa que é bom ou só é ruim? Olha, o ser humano tem uma capacidade muito grande de adaptação. Então, se nós começarmos realmente a discutir seriamente, né, e pensarmos que a gente pode fazer alguma coisa, talvez a gente possa aproveitar muito dessas mudanças. Por exemplo, né, se você vivesse, não sei se você já teve a oportunidade de viver ou foi para a Inglaterra, o clima lá é meio... Como é uma ilha, né? É horrível. Ele está sempre meio fechado, sempre... Né, temperaturas um pouco mais baixas, né? No verão, a gente chama sempre de a semana do verão lá na Inglaterra, porque é uma semana que é super quente. Fica sol, fica legal, depois não. O resto fica nublado. Então você imagina, para eles, uma temperatura maior vai ser mais ameno, vai ser bom. Para a Sibéria, 6 graus acima, talvez aquela região que estava sempre coberta de gelo não esteja mais, eles consigam ter uma produção agrícola ali. Quem você acha que nós, humanos, somos? Ao olhar o que nós temos feito com o nosso planeta, nós somos uma praga, né? Na verdade. Porque aos poucos nós estamos comendo, né, a nossa parte de vegetação, aos poucos nós estamos sujando a água dos rios, poluindo os rios, né? Nós estamos destruindo o nosso planeta. Num primeiro momento, eu diria que para o planeta, se eu quisesse só salvar o planeta, talvez eu tivesse que extinguir a raça humana, né? Por outro lado, isso é muito radical. Talvez eu diga que nós somos ainda uma espécie em evolução. Então, talvez a gente ainda precise de vários anos, né, décadas ou séculos para evoluir a um nível de consciência em saber que este é o nosso planeta, né? Se nós não o preservarmos, nós é que vamos perecer, né? O planeta pode ganhar de nós ou eventualmente, porque a gente destrói o planeta e indiretamente nós destruímos a nossa própria raça, né? E aí o planeta eventualmente, sem nós, é capaz até que consiga se restabelecer. Então eu acho que nós somos ainda uma espécie, né, em evolução, uma espécie animal em evolução. Então a nossa evolução consciente ainda está bem longe, né, do esperado ou do necessário para pensarmos de uma forma diferente. Boa! Você ouviu Quem Somos Nós?
Uma parceria Eldorado FM e Casa do Saber. Apresentação Celso Loduca.